Agora 20 horas, direto pelo nosso canal 14 da Claro, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, pelo canal 6 para São Leopoldo e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos aplicativos para Android e iOS, através do nosso site valetvplay.com, do nosso portal valedosinos.org, dos nossos parceiros CDN TV, DSI TV, e está rolando a nossa live no YouTube e no Facebook. A Estação Hamburgo tem um oferecimento de Mercator Feiras e Eventos. A gente tem um encontro marcado de 3 a 5 de setembro no Serra Parque em Gramado, a economia platinada, os 60 mais, os 50 mais, longevidade, vamos falar dos 90 mais, vamos falar de vida, de saúde, é a Gerontofer. Junto com a gente, JG Serviços, mais de 26 anos, condomínios e empresas cuidam, limpam e protegem seu patrimônio com a equipe da JG Serviços. E junto com a gente, Sebratel. Global como a internet, gaúchas como você, Sebratel é muito mais velocidade na sua internet. Muito boa noite, senhores membros dessa bancada. Uma honra recebê-los aqui nessa noite para a gente poder conversar um pouquinho sobre a trajetória de cada um de vocês, mas muito do que vocês estão fazendo. Estão fazendo pela cidade, pela nossa região. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Estreando na Vale TV, Júnior? Isso aí, primeiro Júnior dia. Abreu, muito bem-vindo. Muito obrigado. Então, falando um pouquinho da trajetória, né? Hoje nós somos empreendedores aqui de Novo Hamburgo, né? Já há mais de 10 anos. Hoje somos sócios proprietários da Top Academia, já faz 6 anos, né? E entre outros projetos que estamos iniciando aí também, como o Topcast. Então é uma... Topcast. Tá bem. É pela Vale TV? Não, ainda não. Podemos, né? Estamos no próximo passo, né? O Topcast, então, é um projeto, né, onde a gente leva informações sobre saúde, gestão, né, traz gestores tanto públicos quanto privados, então empreendedores que lidam com saúde e também com bem-estar, né? Hoje a proposta mesmo da Top, ela foi realmente trazer mudança para a vida das pessoas, não ser só mais uma academia, né? Ser mais uma academia de rede, não é essa a intenção nossa, né? Realmente é trazer mais familiaridade para as pessoas e também até mesmo longevidade, né? A gente fala muito sobre isso, né? Querendo levar um pouco mais do saber das coisas, de saúde, tornar simples o nosso dia a dia, o emagrecimento, processos de ganho de massa muscular. Não, tá tudo certo, não tem problema, eu tô brincando contigo. Né? É isso aí. O Anderson, o Júnior tem voz, tem posicionamento, hein? Ele manda muito bem. É fisiculturista, é isso? Logo mais vamos perguntar para ele sobre o desafio dos Pampas, em seguidinha. Ele é presidente do Lar São Vicente de Paula, Leonice Fonseca, muito boa noite, muito bem-vindo. Boa noite, é uma alegria para nós estarmos aqui mais uma vez nessa casa, divulgando o nosso trabalho ali com os nossos idosos e as nossas idosas, um lugar que a gente tem um carinho muito especial. Temos uma trajetória ali de alguns anos. A minha história começou lá em 2001, quando meu pai foi morar lá, e vendo toda a necessidade que a entidade precisava de mão de obra para se voluntariar, para ajudar, a gente foi se chegando e eles foram puxando nós também. Mas nunca com esse intuito de chegar, eu quero ser o presidente da instituição, porque é uma responsabilidade muito grande, mas estamos ali, à frente desse trabalho maravilhoso, que nós prestamos à nossa comunidade de Novo Hamburgo, né? Atendemos, a nossa capacidade é 49 idosos, hoje estamos com a casa com 47 idosos, né? Então ali eles têm aquilo que eles precisam em todas as questões que eles necessitam, a gente presta para eles e oferece um lugar de qualidade para eles em todos os sentidos, alimentação, cuidados, em todas as áreas. Como a gente fica vulnerável nos dois extremos da nossa vida, né? E a Sim. gente não percebe isso no meio da vida, né? A gente é soberbo, às vezes arrogante, às vezes simplesmente esquecido das pessoas que cuidaram da gente quando a gente estava naquele momento de fragilidade lá, e que às vezes a gente esquece naquele momento lá. Sim. Que um dia nós vamos ter, né? Que bom que tem gente cuidando. E é gratificante a gente ver
a mudança daqueles que chegam na nossa instituição e vão se adaptando e caminhando junto e vivendo ali. Nós temos uma idosa que ela chegou lá, ela não conseguia mais caminhar. Ela chegou lá com 41 quilos. Então, todo o trabalho que foi realizado através da equipe técnica, da enfermagem, da nutrição, hoje ela está muito bem, ela caminha e tudo. Então, para nós ver essas mudanças no idoso, para nós é uma alegria. Sem contar que nós estamos lá com uma idosa de 105 anos. Então, nós temos assim que eles realmente têm uma vida longa lá. Temos uma que mora conosco lá há 20 anos. Então, o trabalho tem feito um efeito muito gratificante. E como é bom a gente ver esses lugares progredindo em todos os sentidos. Ô Luiz, quantos profissionais trabalham hoje? Hoje, ainda essa semana, gravando um videozinho, o pessoal assim, mas tudo isso, nós temos hoje 40 funcionários. Dos mais diversas áreas. Diversas passam áreas. Dia e noite lá cuidando. Sim, temos 24 horas, 365 dias por ano. Claro. Nós temos assistente social, enfermeira, nós temos o médico que é voluntário, temos fisioterapeuta, temos arte terapia, temos música terapia, então temos a educação física, temos música terapia, então temos assim diversas áreas, diversos projetos. Temos um projeto de horta também que eles podem participar, aqueles que têm a mobilidade ainda, então... Quero saber como é que as pessoas podem ser voluntárias lá. Em seguidinho a gente conversa sobre isso. Eu nunca sei se estou conversando com ele, o Anderson Alves, o comunicador, um grande artista, evidentemente, mas um homem de rádio, acima de tudo, um homem da comunicação, ou com o Pastor Gaúcho. Quem tu quiser, a gente vai chamar aqui. Boa noite, Anderson. Boa noite, Rodrigo, e também toda a tua audiência. E comunicador, né? Hoje utilizando seja o rádio, que eu já trabalho há 27 anos, a internet como influenciador, né? Os palcos ou púlpitos, né? Através do Pastor Gaúcho, que é um personagem que leva a mensagem de fé com humor e falando também através da cultura gaúcha. Então tem sido uma forma de poder alcançar as pessoas, comunicar com as pessoas em diferentes plataformas, sejam elas rádio, TV ou a internet, mas também pessoalmente, né? Eu gosto muito, inclusive já participei de algumas atividades no lar ali, né? Com os vovôs. É sempre muito gratificante e é um privilégio estar contigo aqui hoje. Levou o Pastor Gaúcho para ele? Levei o Pastor Gaúcho e sou ovelha, e as vovós queriam a ovelha de tudo. Né? A ovelha é minha! Uma briga pela ovelha. Muito bom. O Anderson sabe que estou em campanha para ter ele aqui na Vale TV com a gente. Ele sabe disso e é questão de tempo. Evidentemente que esses contratos muito volumosos de dinheiros não são fáceis, né? Mas muito. Também os Luiz e o Noé sabem desse sonho da Vale TV. A gente tem um respeito enorme pela 88.7, um trabalho maravilhoso que vocês realizam lá, né? Verdade. Hoje é a rádio mais ouvida do Vale dos Sinos, né? Há muitos anos. Tem uma história aí de 25 anos. Esse ano vai para o 26º aniversário, com uma identidade, né? Que é a música dessa região, a música que a gente chama carinhosamente de bandinha, ou a música do bailão, né? Então a essência dela é esse, e hoje alcançando, imagina, a gente tem a partir de Canoas até o Vale dos Sinos, a maior audiência, trazendo informação e entretenimento, né? Então, realmente, um abraço a eles aí que fazem um trabalho fantástico e mantém, né, essa identidade aí há 25 anos. Um grande abraço a eles e a todos os comunicadores que carregam o piano, né? Que tocam piano, né? Lá tocar música, conversam, que animam a turma toda, muito especialmente ao querido PC Lângaro e... Puxa vida... eu acho que tem muita gente boa para destacar agora. Eu fiquei em Maus Lençóis. Diogo Carboneira. Não, a gente fica em Maus Lençóis. A gente quer Gui Castro. O Guilherme Castro, Três Castro, né? Castro, ele sabe, o Gui sabe o carinho e a admiração que eu tenho por ele. Aliás, vem de família, do vô dele já, né? Enfim. Mas tu falou em música. Música. Estamos músico aqui. Hoje, quando ele chegou aqui no estúdio, veio mais cedo para acompanhar os bastidores aqui. Tava saindo um grupo de pessoas que reconheceram e interpelaram ele. Cadê o violão? Edis Rodrigues, muito boa noite, muito bem-vindo à Vale TV. Boa noite, obrigado a todos aí da mesa. Eu já estive aqui na Vale no programa Sem Noção. Com o Pablo? Isso, falando Que ano foi isso, Edis? Foi ali... Foi depois da pandemia. Foi acabando a pandemia, eu acho.
Estava lançando um EP, daí eu vim aqui falar do meu EP. Cenário agora, aqui na nossa frente, né? E agora, isso aí na frente. Tava ali sentadinho na poltrona. Daí agora eu tô lançando um outro EP. Opa. Né? 36 anos. 36 anos, é. Fiz alguns eventos de 2013 pra frente, ali até começar a pandemia, a gente fazia eventos pra Liga do Câncer. Né? Fazia shows, arrecadava alimento pra eles. E depois a gente fez também um pra BEF e pro Lar da Menina também. Então sempre esses projetos assim com música, né? Canto as minhas músicas autoral e também dos anos 80 e 90. O Leonício já tá descalando aqui para. Já estamos. Já vai fazer contrato aqui também, né? Evidentemente o contrato é diferente, aí é outros termos, né? Mais ou menos o termo como tu já trabalha voluntariamente com essa turma toda, né? Qual é teu gênero, hein? MPB, rock? MPB, rock e um pouco de gospel também, né? Em 2013, assim, até 2013 eu só cantava gospel mesmo. Em 2013 pra frente eu resolvi, largar o gospel de lado e me juntar com a galera aí. Tem vários projetos de sarau e música em movimento, algumas coisas da prefeitura aí, algumas coisas bem legais, assim. Quanto da tua vida a música faz parte? Que percentual é esse? Quanto tu consegue te dedicar à música e viver a música? Eu costumo dizer assim que eu respiro música. Sabe, que eu tava andando na rua, passa um carro, o motor do carro, eu fico pensando, eu acho que o tom desse motor aí deve ser um Lá maior. É sério, pior que é sério. Acredito. É sério, assim, eu vivo esse mundo da música muito... E eu dou aula também de violão e guitarra. Daí, quando o aluno chega, eu já sei, assim, só na maneira dele pegar o instrumento eu sei, cara, não vai aprender. Mas quantas vezes já te fizeram aquela pergunta, né, clássica, tu é só músico? Tu não trabalha? Sempre existe essa pergunta, né? E tá aí um grande de um trabalho que é poder, através da música, como tu disse, né, tantos trabalhos voluntários, pode alcançar tanta gente, né? Na verdade, eu sou capelão, né? E tô terminando um curso de... Poxa vida, falei capelão e esqueci o outro. Teologia? Não. Poxa, me faltou a memória agora. Certo. Faltou a memória. Mas é capelão, sou capelão, né? Pastor também. Há 26 anos sou pastor. Então também é pastor além de música, viu? Mas a tem música, que ser professor para viver de música também, né? A música é o mais forte, assim, né? Que tá na não, mas tem que ser professor de música para viver de música também. Tem que ser professor de música para viver de música. É ingrato essa lógica, né? Mas a gente sabe que faz parte verdadeiramente. Às vezes, assim, eu fui contratado por uma loja para fazer o aniversário da loja. Quando o gerente perguntou quanto é que tu cobra, eu não sabia nem quanto ia cobrar. Porque tu é tão acostumado, assim, a não ganhar nada, né? Valores altos, né? Com música, que a gente fica até meio sem graça de dizer, é tanto, né? Tá precisando de um produtor aí, ó. Tá? Aí liguei para um amigo meu, ele falou, cara, eu cobro esse valor, cobra esse. Eu falei, tá, então é esse. E fechou. Sim. É isso aí. Então, galgando novos espaços na música também. Muito bem. Senhores, Estação Burgo é um programa que a gente conversa sobre várias pautas. Então, naturalmente, além de conversar sobre a caminhada de vocês, vou provocar vocês em torno de outros temas, assim. Fala para nós, Júnior, como é que é essa questão da comunicação para ti? Como é que tá te desafiando em relação a isso? O que te levou à frente das câmeras, dos microfones? É bem tópico, assim, né? Porque o que mais chamou a atenção é porque a gente vive numa sociedade que, embora tenha muita informação, falta o conhecimento, muitas vezes, né? Então, eu acho que esse é o nosso papel, levar de forma mais, vamos dizer assim, direta para as pessoas a informação que elas precisam e buscam saber, porque às vezes falta o conhecimento, até mesmo numa questão alimentar, numa questão do que fazer, como eu posso começar, Júnior? Será que eu preciso, para começar na tua academia, eu tenho que ser fisiculturista? Não tem nada a ver, né? Tem a ver, sim, com saúde, com cuidados, né, que a gente pode tomar no básico, e sim, né, essa experiência no Topcast tem sido maravilhosa, porque a gente tem trazido profissionais de diversas áreas também, assim como tu hoje aqui, né? E eu creio que essa troca de conhecimento faz com que a gente cria a movimentação necessária, né? Então, além de
do projeto em si, do Topcast, né? Tu comentaste antes sobre ações sociais ali, achei muito bacana, porque a gente tem 2 projetos sociais que rodam em Lomba Grande, né? Que são com quase 100 crianças aí que a gente atende todos os sábados, envolvendo atividade física. Bacana. Né? Então foi uma porta onde a gente achou de poder conectar o bem-estar, o cuidado com a saúde com algo prazeroso para as crianças, né? E qual fase melhor se não essa de tratar com eles, né, sobre isso e trazer informação e trazer uma atividade como prazer para eles desde pequeno, para que depois não vire um peso. Se exercitar, fazer, né, uma academia, algo assim. Para mim é um peso. É mesmo, sem trocadilho, assim. Porque o pessoal diz assim, tá, mas tu já foi pra academia? Fui várias vezes, parei. O meu recorde acho que foi 5 meses seguidos, foi bom. E eu brincava assim, tá, mas o que tu mais gostava? Assim, eu gostava eu não gostava de ir. Mas quando eu tava lá, eu tava me sentindo bem. E bom mesmo quando terminava. Mas daí tem uma piada infame do bom mesmo quando terminava, porque, claro, o corpo da gente também fica muito bem depois de terminar. Sim, não é só porque parou, porque terminou, porque não era um problema. Mas ir sempre pesaroso, assim. E eu acho que é muito isso, assim, o prazer que tu pode desenvolver. Eu fiz muito esporte de jovem, mas o prazer de tu tá desenvolvendo isso, tu tá reconhecendo aquilo ali como algo muito bom pra ti, pra tua saúde. Claro, com isso certeza. tem que ser trabalhado de casa de muito cedo, né? Claro, e nem sempre vai dar certo, como foi comigo. Né? Mas essa gurizada tá onde lá em Lomba Grande? Hoje o ministério é o MEVAN, né? MEVAN Novo Hamburgo, né? Então, é o Ministério Evangelístico Vinde Amados Meus, né? Então, é na Estrada Leopoldo Petri, 2350, né? Quem quiser ir lá conhecer o projeto, está convidado já a ir lá, fazer uma aulinha, levar seu filho, né? Então, a gente tem diversas idades. Às 9 da manhã, a gente atende aí quase 50 jovens ali para o futebol social. E às 15 horas da tarde, na parte da tarde, a gente atende com jiu-jitsu social. Então, agradecer a equipe aí também, né? O Samuel e o Thiago, Legal. São os 2 professores que nos auxiliam, né? Então, assim, eu vejo que é um propósito além da atividade física, né? Porque quando nós iniciamos o projeto lá foi muito bacana e a gente entendeu, assim, até da parte de Deus que era algo que nós devíamos fazer. Porque sempre quando tu inicia algo novo, fica aquela dúvida, né? Será que realmente eu estou no caminho certo? Realmente é isso, né? Será que realmente é desse formato que eu devo seguir? E no mesmo dia que nós lançamos a ideia dos treinadores sociais lá no Ministério, veio um senhor me perguntando, né? Eu fiquei sabendo que teve uns caras aí importantes do futebol e que ia ter escolinha de futebol aqui, ia ter umas lutas, umas coisas assim diferentes. Daí eu, não, é aqui mesmo, mas a gente está fazendo cursinho, né, ainda, né, tá capacitando os profissionais para poder atender vocês com qualidade, comunidade e tal. E aí ele falou assim, não, eu só preciso saber, porque a gente mora na Vila Frente e o pai do menino, ele era muito apegado no pai. E ele foi envolvido no crime e acabou falecendo, né? Então ele precisa urgentemente achar algo para preencher a cabecinha nele nesse momento. Então já logo hoje é um dos alunos mais assíduos, né, que nós temos lá no projeto e é uma conquista para nós saber que a gente pode participar, né, dessa melhora, dessa conquista. A gente sabe que não vai apagar porque o carinho sempre fica, né, enfim, mas a gente pode tirar ele do meio e poder levar ele para um outro meio melhor. Né? E nenhuma chance de ele se dedicar a outra coisa que não seja um bom caminho, né? Vivendo esse universo e com uma atividade física que leve para ele valores, né? Claro, e até mesmo levar para dentro da casa dele, né? Princípios, né? Porque quando a gente ensina lá o futebol, ensina lá o Gil, a gente está ensinando princípios, né? E até as próximas parcerias que nós estamos buscando agora é que a gente chegou numa etapa que há 3 anos já está executando os projetos, né? Então, está chegando na etapa agora de nós começar a arrumar emprego para eles, né? Porque nem todos vão ser jogadores de futebol, menos de 1%, talvez até, né? Não que a gente não acredite, a gente tem plena convicção no que a gente ensina, que a gente capacita eles lá, ou mesmo lutadores, né? Para sair para fora do país, enfim, como tem já casos que estão preparando para isso, né? Mas tem os outros 90%, né? E esses outros 90%, sim, a gente quer tentar dar propósito, né? Dar destino de vida, né? Largar ele num emprego, iniciar uma vida profissional ativa, né? Onde ele leva aquilo que ele aprendeu lá adiante. Olha, como é que nasceu para ti a comunicação, hein? Pois é, eu acredito que
já tinha esse dom, esse talento, mas talvez a família não reconhecia, né? Porque na escola sempre vinha no boletim, evite conversas e brincadeiras, né? Sempre. E a mãe me dava o quê? Castigo, né? A mãe não entendia que era um talento. E eu digo que eu sempre fui até um pouco cara dura, com uns 10 anos eu já vendia laranja e bergamota no bairro, né? Eu sou de Porto Alegre, da Zona Norte de Porto Alegre, e aí sempre fui muito comunicativo, muito brincalhão. E o rádio, ele surge da seguinte forma: meu pai começa a ir até uma emissora de rádio e eu vou para auxiliá-lo ali, atendendo o telefone, começa a viver esse bastidor do rádio. E aquilo é muito mágico, falar e as pessoas te ligarem, né, interagirem contigo. Eu lembro que eu tive uma pequena experiência no rádio. Meu pai sempre trabalhou no período da noite, vigilante, e ele estava acompanhando uma programação e nós ligamos. Um dia eu fui passar o dia, né? Como às vezes alguns filhos passam um dia com o pai no trabalho, e a gente ligou para uma emissora durante a madrugada. Depois de um tempo eu perguntei para o pai e ele disse que foi para o Nelson Marconi na Rádio Farroupilha. E aí eu lembro desse dia, foi muito marcante falar com o comunicador. E depois, aos 15 anos, eu entro no estúdio de rádio, me interesso pela parte técnica, depois pelo microfone, faço um curso de rádio, né, em Porto Alegre com o Sérgio Reis, que trabalhou na Rádio Guaíba muitos anos. E ali eu ingresso a partir dos meus 19 anos no rádio, e desde então, né, com carteira assinada, mas já tinha alguns trabalhos assim, freelance, comunicando em diversas emissoras, desde emissoras news, entretenimento, gospel, né, muito no meio gospel, usando da comunicação. E hoje não me vejo fazendo outra coisa, né, sem ser comunicar. E aí com a internet começo a comunicar escrevendo, a escrita, né, através do meu personagem, o Pastor Gaúcho, depois em vídeos. Daqui a pouco eu estou no palco diante de pessoas, começo com públicos de 200, 300, daqui a pouco eu estou numa Expo Inter com 14 mil pessoas e já não me intimido, né, porque foi muito difícil esse processo, migrar do rádio para fazer uma apresentação onde ninguém te vê. E ninguém vê. É só tu e o microfone. Eu e o microfone. Então, o personagem me ajudou, né? Facilitou para ter essa comunicação diante do público. Então, já fiz apresentação em públicos 10, 20 mil pessoas, né? Abertura de eventos, e tu perceber que as pessoas reagem àquilo que tu está falando, né? Textos que eu mesmo escrevo, né? Da parte de stand-up, e as pessoas se identificam muito com isso. Então, a comunicação faz parte hoje, e eu digo, todo mundo, né, precisa da comunicação, e hoje a nossa grande falha é se comunicar bem. As pessoas, eu falar e chegar à conclusão que aquela pessoa entendeu o que eu disse, né? E com a questão da internet hoje, cada um entende o que quer, né? Então a gente tem que comunicar bem hoje, né? Então é um desafio também nos dias de hoje. Eu, como lido com a comunicação, por vezes vou em determinados comércios, né, estabelecimentos, e percebo que às vezes até mesmo o camarada que é vendedor, o camarada que é dono da empresa tem uma dificuldade de comunicar o que ele faz, né? E se ele tivesse essa facilidade, venderia mais, né? Ele convenceria o seu cliente de uma forma a adquirir o produto ou o serviço, né? Então é importante que as pessoas hoje desenvolvam isso. Hoje tem a facilidade do celular, porque quando eu fiz o meu curso de rádio, basicamente a função, a nossa atividade era gravar e se ouvir. E hoje tu tem um celular para isso. Verdade. Diante do celular tu grava. Poxa, todo mundo tem uma câmera, tem um canal de televisão na sua frente. Exatamente. Muito bem. Recentemente homenageado na Assembleia Legislativa. Isso. Porque... Sério que virou um gurizinho, assim, de emoção, na verdade. Foi muito bom. Homenageado na Assembleia Legislativa a 56ª, a medalha da 56ª Legislatura, pelo trabalho desenvolvido em rádio, pelo trabalho desenvolvido com o Pastor Gaúcho, que, como eu citei, já fiz apresentações em asilos, já fiz apresentação em albergues, agora vou fazer uma apresentação no presídio, levar a fé de uma forma bem humorada, a cultura gaúcha, e através do rádio tem um programa, né, do Pastor Gaúcho, além do Anderson Alves, comunicador, que hoje é comunicador da Rádio 88, eu tenho um programa na Rádio Mais FM, que é da cidade de Igrejinha, que é do segmento cristão, e lá o
programa do Pastor Gaúcho com a temática gaúcha cristã. São bandas, e eu faço essa pesquisa há muito tempo. Então, esse reconhecimento, e na internet hoje, somando todas as redes sociais, são quase 400 mil seguidores que me acompanham, né? Só no Facebook já são quase 290 mil, a Instagram 60 mil, que as pessoas se identificam. E já fiz durante a pandemia lives, né, shows com transmissão pelas redes sociais, e aí esse reconhecimento pelo trabalho, porque, queira ou não, representa o Rio Grande do Sul. Até foi feito um trabalho de conclusão, uma professora na Universidade Federal de Santa Catarina, ela fez a dissertação do mestrado dela falando sobre o pastor gaúcho, que evangelizava, falava da Bíblia no dialeto gaúcho, né? Que é uma linguagem nossa. Eu digo, porque pega setembro, as TVs, rádio, desde as grandes empresas vão usar o dialeto, né? Eu quer vender, e ele vai dizer assim, ó, tu vai comprar e vai ficar mais faceiro que guri e bombacha nova. Então vai usando aquelas expressões, guri, piá, tchê, para poder se conectar com o seu público, que é o público gaúcho, que é o pessoal do Rio Grande do Sul. Então eu disse, por que não conectar essas pessoas à palavra, à Bíblia, através do dialeto? Então ela vê lá um texto que ela conhece da Bíblia, ou talvez, como recentemente eu postei um vídeo e teve pessoas... Foi mais fácil eu entender nesse dialeto do que na Bíblia, que tem uma linguagem, né, um pouco mais antiga, às vezes difícil de interpretar. Eu disse, poxa, eu entendi, foi bacana. Eu leria toda a Bíblia se fosse no dialeto gaúcho, né? Então, a gente foi homenageado, uma proposta do deputado Ayrton Lima, né, e eu fiquei muito honrado, porque é um trabalho que a gente faz, não busca isso, né? A gente faz voluntário, para levar uma mensagem, tornar as pessoas melhores a cada dia, mas ser reconhecido sempre é muito bom. A gente nunca sabe o que a gente está semeando. É verdade. Mas é importante nunca parar de semear. Né? Ô Edis, conta pra nós aqui, tu falou, fez uma provocação antes que caiu o chapéu pra mim, tá? Serviu bem o chapéu aqui. Que tu sabe de pronto, assim, quando o cara não vai dar pra música, né? Sim. Sim. Como é que chega o cara lá meio te pedindo pra dar aula, hein? Eu sou canhoto. Ganhei um violão, um Jorge, e não dei pra música. Sou um adorremito. Pois é, então, eu tenho um aluno que ele ele parou agora. Ele ficou 1 ano e meio fazendo aula. No primeiro dia assim que ele chegou, ele pegou o violão e tocou uma coisinha que ele sabia. Eu pensei, cara, não vai dar. Mas eu tive aluno assim que pegou o instrumento assim na hora, e eu não sei, alguma coisa assim na hora, e eu pensei, cara, esse cara vai dar bom. Porque eu acredito assim que tem gente que nasce com talento, nasce com aquele dom, sabe, natural assim. E tem gente que aprende. Tu dá aula há 36 anos também? Não, dou aula há menos tempo. Há 36 anos na música. Mas há muitos anos. Muitos anos. Então, eu aprendi sozinho. Eu fui autodidata. Aí com 18 anos eu estudei com um professor Dori, acho que já é falecido, lá em Pelotas. Ele tocava tudo que é instrumento e tocava clarinete. E ele me incomodava muito, assim, para mim pegar ritmo. Mas eu fui estudar para saber o que eu estava fazendo, porque até então, lá nos anos 80, lá, tu tinha revistinha com os acordezinhos ali, tu pegava ali. Então eu tinha facilidade de pegar os acordes. Tu lia a revistinha, entendia ali? As cifras, né? Pois é. Sim. Antes de ter aula? Antes de ter aula. Olhava para aquilo ali. Isso. Daí ele dizia para mim, tu tem que desenvolver o teu ouvido musical. Eu não sei se eu tenho ouvido absoluto, mas alguém começa a cantar ali, eu já acho, né? A sonoridade da voz. Sai acompanhando. Já reconhece. Eu tenho essa facilidade. Já reconhece. Daí eu sei quando a pessoa vai aprender rápido e quando ela vai demorar bastante. Ou não vai. Ou não vai aprender. Eu entendo a questão do talento, mas me parece tão injusto que seja só sobre talento. Que o cara possa minimamente se desenvolver. Talvez nunca vá ser tem um Pelé, um Messi, né? Mas muita gente boa no meio disso. Se tu pesquisar, quase todos os músicos aí, os medalhão, todos são autodidata. Tipo Djavan, deixa eu ver outro que é autodidata, João Bosco. Eles estudaram depois, mas saíram tocando naturalmente. Como diz, tocando de ouvido, né? Isso, de ouvido, mas aí o ouvido, né? Aquele ouvido além do normal, né?
Eu já sou que nem tem um cantor nativista que ele diz, eu sou desafinado até para andar de bicicleta. Então, o que eu entendo assim, ó, todo mundo pode aprender. Cara, mas tem gente que nasceu com aquilo ali. Entendeu? Da minha família mesmo, dos meus pais, meus primos, ninguém toca, só eu. Fora da curva. Geralmente vem de família, né? Não, lá na minha família... Porque a gente tem no futebol o Cafu, por exemplo, que é um cara que lutou muito, né? No basquete a gente sempre fala do Mão Santa, né? Oscar. Eu não sei se eu toco mais bem, velho né? Fala, de repente, esse cara já nem sabe quem é o Mão Eu Santa. não sei se eu toco bem. Dizem que eu toco bem. Pois é, não trouxe violão, pessoal. Não interpelou ele entrar. E se eu soubesse, eu não tinha nem deixado entrar. Precisa ter o violão? Manda voltar a buscar em casa. Porque o Oscar, eu fui numa palestra dele, ele falava sobre treino, né? Os caras dizem assim, foi sorte, que ele foi o maior cestinha da história, num jogo, campeonato, várias coisas. Ele disse assim, não, foi treino. Não, os caras iam pra casa e ficavam lá fazendo 500 lances livres. A gurizadinha da minha época, todo mundo namorava. Eu não. Tu ia tocar. Eu ia tocar. Puxa vida. Música é realmente a tua vida, né? Essa questão de sorte, eu gosto muito de uma frase popular que diz que sorte é quando o preparo encontra a oportunidade. Boa. E é muito isso, tu tem que ter força de vontade, né? A minha filha tá fazendo técnica vocal, violão, gosta disso desde muito pequena, pediu oportunidade para cantar, né? E eu digo, ela tem muita facilidade para aprender as coisas, o que ela se dispõe a fazer. E eu já me considero uma pessoa assim, chega ali no meio do caminho, já não vai dar, não. Eu tô na posição dele, realmente eu não dou pra coisa, precisa nem me dizer. É que as pessoas de repente tem outros talentos, outro dom, né? Não necessariamente música. Quando eu fui fazer teste coral, o padre que me recebeu lá disse assim, se tu quer ser médico caminhoneiro. Eu fui entender que era porque pro coral não dava mesmo. Mas eu fui entender isso muito tempo depois, de tarde, sério, com, sei lá, 12, 13 anos. Eu fui de tarde para ir lá fazer o teste mesmo. E fui entender, já que o macaco velho, que queria dizer aquilo ali que ele estava falando. Mas tudo bem, né? Mas não satisfeito em não tocar o violão, fui comprando teclados. Agora vai. Bom, já sabia ler a partitura, entendo um pouco ali, ouço bem, né? Mas só ouço, não consigo transferir aquilo ali. Então não é natural, não é orgânico. Então vamos me dedicar àquilo que eu sou melhor e vamos embora, tá tudo certo. Assim, se tu me der uma música pra me ouvir, eu vou pôr o fone e eu vou ouvir tudo, tipo assim, cada detalhezinho. Você já tira legal. Toda ela. Quando eu faço as minhas músicas, eu tenho na minha cabeça, embora eu não consiga de repente passar a memória para as mãos, né? Mas eu tenho as linhas de contrabaixo, sei como é que tem que ser a bateria, a guitarra, que é o meu instrumento, eu já sei que eu vou fazer. E se tiver um guitarrista, eu fico nervoso, assim, que ele tá... não era isso que eu queria. Então, quando eu gravo, eu faço os violões e as guitarras das minhas músicas. Depois, eu vou tocar, daí o guitarrista vai ouvir ali e copiar. Tá bem. Quero saber do Júnior como é que é esse negócio do Desafio dos Pampas, do Leonice, como é que tá o nosso Lar São Vicente, porque sou da época que a Débora Giacometti tinha que passar o Pires todo mês para pagar a conta da luz. A gente sabia da dificuldade que era sensibilizar as pessoas a apoiarem. E a gente sabe que hoje, por exemplo, luz não se paga a conta mesmo já faz algum tempo, por causa da Festa do Bem. Se paga ainda, mais ou menos isso, depois tu vai contar sobre isso. Quero saber um pouquinho do Pastor Gaúcho, quero ver se ele vai dar uma canja para nós aqui. E como é que é? Diz, tu me troca o universo gospel pela MPB no momento que aconteceu o universo gospel, na volta do intervalo. A gente vai fazer um breve intervalo e volta já já. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de PS dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local, e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo,
desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. Estamos de volta, é o programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. A gente segue conversando aqui nos bastidores, às vezes é tão bom quanto ou melhor que o programa. Por isso a gente brinca que no final do ano a gente faz um programa especial só com os melhores dos bastidores. Mas às vezes tem gente aqui que nunca mais voltaria se a gente botasse o bastidor no ar, porque também se fala de tudo um pouco, né? De várias coisas e por aí vai. Júnior, conta pra nós que história é essa do Desafio dos Pampas, que tu foi o competidor vencedor desse desafio. 2023? 2023, foi um desafio hoje o fisiculturismo tem crescido muito, né? E eu vejo também como uma porta de ferramenta, né? Não só como projeto social, mas assim, como outra ferramenta que Deus também coloca nas nossas mãos, né? Cada um tem um chamado, como o amigo falou ali antes, né? Então realmente é isso, poder encontrar dentro do esporte uma forma de levar também a palavra de Deus. Eu me deparei numa situação totalmente nova, né? Já treinava há 14 anos já, mas nunca profissionalmente a ponto de competição. E quando fiz essa preparação, né, que não é só assim, vou competir amanhã, não, né, tem todo um processo, precisa ter ali no mínimo de 16 a 20 semanas de preparação, e nesse período o atleta ele se coloca ali em 3 horas de cardio diário, 2 treinos por dia, pouca comida, né, quase zerando o carboidrato, passando 80 dias aí, 0 carbo, comendo só salada e frango, salada e peixe, né, e tal. Então realmente é algo que te leva ao teu extremo, e te coloca numa condição, vamos dizer assim, quase que de fraqueza, né? Mas enfim, é onde tu coloca o teu melhor físico para levar numa competição, para ver, né? Hoje foi por a federação, a IFBB, né? Inclusive teve no show do Danilo Gentili, aí, teve no SBT há poucos dias atrás, né? Levando o nosso esporte além das fronteiras, aí, né? Que a gente costuma falar, porque realmente o fisiculturismo, ele cresceu muito e hoje nunca se viu tantas academias, né? Assim como tu falou antes ali, que teve o movimento gospel na música, também tem o movimento do fisiculturismo, né? Dentro da nossa área, dentro da área de saúde, dentro da área de musculação, que seria, vamos dizer assim, o master, né, dentro da musculação, o nível máximo seria as competições. Então hoje a gente sabe que em nível mundial aí existe o Olímpia, né, uma competição muito acima, né, são classificatórias, foi uma dessas que eu fiz, né, que é onde no Desafio dos Pampas ali em Pelotas, né, e foi colocado ali dentro da categoria de bodybuilder, né, existem outras categorias. O que é a categoria de bodybuilder? Explicando para quem não conhece, funciona assim, dentro das categorias existe aquela de bermuda, como trazer para um palavreado mais quase pastor gaúcho, assim, não chegamos tão profissional assim, né, mas vamos chegar lá. De bermuda, né, onde o atleta ele mostra só a parte de cima do físico, né, então só se avalia a parte superior do atleta. Existe o Classic, que é um fisiculturismo clássico, né? Relembra os tempos do Arnold, né? Então, essa questão do Arnold já é a sunga um pouco mais, né? Tipo bermuda, tipo as boxer, tipo se comparar uma cueca boxer, assim, vamos dizer, né? Onde se avalia também as pernas, né? A parte superior do atleta, o conjunto em si. E aí um nível acima disso, né? Tratando um pouco mais de ganho e consistência de massa muscular, a gente acaba falando mais de volume, definição e ambas as coisas juntos, né? O atleta que consegue equilibrar o peso, ganho de massa muscular e definição, aí se chama o bodybuilder, né? Que é um nível acima. E aí, além disso, daí só nas categorias Open, que daí seria só a Open, vamos dizer assim, a bodybuilder já é uma sunga, um pouco diferente dessa, né, que nós falamos há pouco, e a Open já é a mesma linha de sunga, porém, aí sim, daí não tem limite de peso.
E nessa categoria aí sim, daí só vai para o nível Olímpia. O Olímpia é feito uma vez por ano, né, nos Estados Unidos, então movimenta milhões, né, milhões de pessoas, milhões de atletas, marcas patrocinadoras e etc, né? Então, assim, de Pelotas foi realmente um desafio, foi algo que levou a um próximo nível, né? A gente sempre se prepara para ser o top 1, mas não imagina, sempre é uma novidade, é uma coisa a mais a ser descoberta quando tu alcança esse objetivo, né? E melhor ainda é quando tu consegue dentro dos bastidores ainda falar de Deus, falar do projeto, porque o que acontece? Nos bastidores, muitas vezes, tu encontra a pessoa que é eternamente insatisfeita com o corpo, né? Que Isso loucura, né? tanto por bem quanto por mal. O cara tá lá invejado, né? Lindo, todo sarado, insatisfeito. Isso, até o pessoal pega no pé, né, da questão da pintura ali, o cara passou óleo né, aquele óleo e tal, realmente ele tem uma função, assim como aqui nós estamos aqui no estúdio e tem uma questão de iluminação, no palco é a mesma coisa, né, uma luz extremamente forte em cima do atleta, que precisa para ser visto os cortes, para que os árbitros que estão na linha de baixo ali avaliando os atletas, eles estão vendo de baixo para cima, então precisa ter aquele óleo, aquela pintura mais escura, para mostrar a definição do atleta, ver se realmente ele está condicionado, se ele está melhor do que o outro. Inclusive, as posições de palco são mudadas para comparar um atleta com o outro, para ver o nível que está um mais do que o outro, enfim, né? Mas foi bem bacana, na última competição a gente teve um momento de oração, até mesmo com o pessoal que estava lá, assim, né? Mais alguns colegas cristãos que estavam lá, né? Mesmo não nos conhecendo, nos identificamos pelo propósito, né? E na minha primeira competição, que foi uma antes dessa aí, eu tive a oportunidade de ministrar um rapaz, que ele entrou dentro dessa linha aí da questão da insatisfação do corpo, né? Um cara que extremamente forte, um cara condicionado, só que numa depressão oculta, né? Então assim, não estava mais só na insatisfação, só naquela situação de não ter chegado, mas também estava num nível aí de depressão. E quando a gente começa a falar um pouco sobre a palavra, começa a falar um pouco mais sobre propósito, sobre o porquê realmente a gente é uma ferramenta ali naquele momento para motivar as outras pessoas, e como o Anderson falou antes, né, hoje a gente tem esse poder através da internet, né, cara, de poder motivar as pessoas a fazer uma dieta, motivar o cara lá na segunda-feira quando ele tá deprimido, não quero começar, não quero fazer nada, chuvoso, que nem essa semana, né, por exemplo, aí o cara tá em casa, mas aí o cara vê um atleta, vê que é possível chegar naquele nível, que não é algo tão intangível, ou até mesmo que não almeja aquilo ali, mas pensa, cara, eu preciso mudar de vida. Se esse cara foi lá e pagou o preço, ficou 100 dias sem comer carboidrato, eu posso passar uma semana regulando a minha alimentação, né, fazendo algo de bem para mim, né, saindo do lanche, saindo do fast food, né. Para ter uma noção, nos Estados Unidos isso é uma febre tão alta, que eu tive falando com um colega há pouco tempo, esteve lá em Washington, e ele falou, cara, é incrível, nos Estados Unidos você compra aí 10 hambúrguer no Mac por $10, então tipo assim, é extremamente barato o fast food, e a gente está acabando meio que se encaminhando para isso sem querer, porque a gente está cada vez mais dependente do micro-ondas, lanches rápidos com pouco tempo, né. Tem uma cena muito forte na sociedade ginástica aqui no Novo Hamburgo, né? Não sei se Sim. você já participasse desses encontros. Sim, aqui até na verdade, acho que a última competição que foi ali foi NPC, né? Mas o que se trata? Esse Não, eu não conhecia a cena que a gente estava vendo aqui. Algum tempo atrás eu estava fazendo academia, já fiz, né? Aqui na usina, e ali tem um pessoal participando sempre, né? Sim. Se preparando para provas, assim. E aí, recentemente, tive em 2 momentos na sociedade ginástica. Tinha esses encontros, acontece acho que a cada 2 ou 3 meses, coisa assim. Cara, eu fiquei extremamente impactado da quantidade de gente participando. São milhares de pessoas, assim, que participam num fim de semana, assim, 2, 3 dias ali, né? Sim, Incrível a cena, não tinha noção do que estava rolando realmente, assim. Né? Sim, é algo bem, bem tremendo, assim, que a gente tem vivido, né, essa nova fase. A galera acho que realmente despertou, porque hoje o esporte ele não tem mais essa questão de idade. Antes se pensava tanto nisso, né, mas para mim participar de uma competição eu preciso ser muito jovem, eu preciso começar desde muito jovem. Não, hoje com a preparação adequada, qualquer pessoa pode virar essa chave em qualquer momento da vida. Nós tivemos aí competidores na categoria Master, que daí é por separações de idade, dentro de todas aquelas que eu falei ali, da bermuda, da sunga e tal, ainda tem uma seleção de idade. Então o cara lá de 50 e poucos, 60 anos, ele também pode competir, e por incrível que pareça, são os caras condicionados, um cara extremamente que tu não diz a idade que tem, devido ao exercício físico. Tu falou do Arnold Schwarzenegger, né? Acho que é o maior expoente reconhecido, assim, Sim. que passou as barreiras do fisiculturismo para a sociedade, né? Sim. Mr. Universo,
converso, governador da Califórnia, ator reconhecido, com vários tipos diferentes de cinema, de filmes, né? E alguns muito qualificados, inclusive, com um bom ator, né? Claro. Acho que é o maior expoente, assim, realmente. Sim, né? hoje dentro da nossa, sim, existe outros, né? Existe Ronnie Coleman, existem outros nomes, assim. Hoje, se nós for falar em Brasil hoje, né? A gente tem alguns nomes, né? Que já estão bem no topo. É sacanagem quando os caras colocam esse site de fofoca, a foto dele na praia hoje em dia. Porque, claro, hoje ele é um senhor de seus 70 e tantos anos, Sim, né? sim, 76 anos, né? Então, naturalmente o corpo não vai ser igual a esse de 60, ainda mais quando tu para essa atividade em algum momento. Sim. Né? Eu costumo brincar com os meus alunos que realmente a atividade física, ela é assim, ó, enquanto você paga o aluguel, ela é meio ingrata, assim, sabe? Ela é meio que ela larga de ti quando você larga dela, sabe? Você abandona o exercício físico, ela te larga mesmo, ela não tem pena, sabe? Ela te escraviza, então, é isso? Ela te põe ali, te subjuga, também. Não, brincadeiras, né, a parte, mas a gente fala que assim, ó, o nosso corpo hoje, ele tem uma rotina, né? Quando você... isso é subconsciente nosso, quando a gente começa a nos alimentar direito, a gente começa, na verdade, com o processo de treino. Entra na academia, não vou fazer dieta, vou só treinar e tudo bem, é só para cumprir um script, né? Ou porque a minha mulher mandou, né? Enfim, vou seguir alguma coisa, né, cara? Eu preciso fazer alguma coisa. Mas, enfim, quando tu tá ali, tu tá no processo, acaba que tu acaba pensando assim, olha só, eu perdi 1 hora ali na esteira fazendo exercício, eu perdi meia hora, 1 hora fazendo meu treino e, cara, vou lá para comer um X, vou comer um hambúrguer. Poxa vida. Não come, né? Não dá raiva. Não comendo. Fica pensando, eu dá. fiquei investi 2 horas ali do meu tempo, né? E eu vou queimar ali em consciência pesa. 15 Gosto de dizer de cadeira, assim. O cara tá num... Eu tenho uma sugestão de um reality show com o Rodrigão e... Claro. Né? Fechou. Eu acho que dá, hein? Eu tava na audiência ontem. Não. Porque ontem tava aqui o Dr. Luciano Benini, cardiologista, junto com o dono da Inove, o Alex, e 2 maratonistas. A Eloa e o Jorge Toffel da Informatics, que são maratonistas. E aí a sacanagem era essa, que eles queriam me levar pra fazer academia. Não posso trazer esse tipo de pauta aqui, que o pessoal quer me levar junto, Dionísio. Quer me levar junto, tá louco? Mas é injusto quando fazem essa visão, assim... sacana, assim, de, olha como tá o cara aí hoje. Claro. É distorcido, né? Sim, com certeza. É maldade mesmo. Não, na verdade, até, assim, uma comparação, é né? possível O cara... ter o corpo que tu quer com o tempo, com a idade que tu tens, Sim, né? Adequado à idade que tu tens. E se a gente for falar mesmo em memória muscular, né? Se ele volta a treinar hoje, ele fica melhor que muita gurizada aí nova, né? Então, fala do Arno. Né? Inclusive, imagino que o soco dele continue muito forte. Então é bom não brincar na frente dele. Com ele, né? Não pega ele na praia, quem estiver por aí passeando na Califórnia, não pega ele na praia e fala isso. Dionísio, fala do Lar São Vicente para nós, estava te provocando aí antes de irmos pro intervalo, que, bom, as contas sempre têm problemas para fechar, né? A gente está vivendo, vamos dizer assim, hoje, um período agradável. A gente sempre diz que é agradável, porque lá em 2016, quando a Pamela assumiu o lar, ela começou um trabalho de buscar a filantropia, de buscar o imposto de renda, né? Então, tem sido um trabalho de formiguinha, né? De conscientizar a nossa comunidade de Novo Hamburgo em destinar o seu imposto de renda para as crianças e para os idosos. Então, tem tido um retorno bem gradativo, né? Ano passado... Ainda tímido, mas crescente. Crescente. Hoje, a previsão, dá para se deixar hoje de imposto de renda em Novo Hamburgo em torno de 17 milhões. O ano passado não chegou a 1 milhão. Então a gente vê que os números... Esse ano a gente já tem um número ou não? Ainda não. Que é durante todo o ano. Sim, foi agora, final do ano, que aconteceu. Então, mas o ano passado nós, como entidade, nós captamos 611 mil. Então, isso vai para o Caixa Único, lá do Fundo do Idoso, a gente apresenta os projetos, leva algum tempinho, por causa de algumas burocracias, a gente tem que apresentar toda a documentação, o projeto tem que passar pelo Fundo do Idoso, eles têm que aprovar, tem toda uma burocracia, mas volta ali destinado para a entidade usar naquilo que está o projeto. Não podemos, precisamos comprar o copo, não, mas é para comprar água. Então é ali, dentro do projeto, e
a gente presta Nunca conta. foi tão confortável a situação como agora e ela continua nada muito confortável exatamente. Não está muito confortável, Isso. está confortável. Nunca foi tão bom. Nunca foi tão bom. Continua precisando sempre trabalhar muito. Sim, a gente tem que nem a gente falou, através da Festa do Bem, a gente tem as placas solares, são 171, mas o lar vive 24 horas. Nós temos uma lavanderia industrial, com máquinas industrial, nós temos uma cozinha que funciona das 6h30 às 6h30 da noite, feito toda a alimentação ali, os nossos idosos têm 6 refeições, então é feito pão ali, então a gente tem bastante gasto, sim, né? Então, mas hoje temos bastante pessoas que têm visto o trabalho, têm acompanhado o trabalho ali do lar. Seriedade do trabalho. E têm visto que é uma coisa séria. Isso é fundamental. No ano passado, a gente sempre vai atrás das verbas dos vereadores e eles têm alcançado um valor bacana para nós. E o ano passado eu pedi para nossa coordenadora filmar e tirar foto de tudo que a gente comprou. Como eu vou lá pedir para eles, fui lá pedir um espaço para mostrar no que o lar estava. A prestação de contas. Prestei um vídeo para eles lá e eles ficaram. Né? Então a gente tem essa abertura com eles lá, mas a gente tem que lá mostrar o que a gente está fazendo. Claro. Né? Então eu digo para a Pamela que ela foi uma excelente professora minha, porque quando ela me convidou para ser o novo presidente, eu disse, Pamela, mas é um desafio, mas vamos lá. Então, de vez em quando, Pamela, preciso sentar contigo para nós conversar, trocar uma ideia, para nós alinharmos bem a situação. E ela sempre, não, pode vir, vamos lá. Mas é assim, então, o carro-chefe nosso hoje é o imposto de renda, que tem dado um retorno tranquilo. Tem pessoas que doam através de Pix, através de boletos. Então, uma vez aqui com o Cláudio, vim divulgar a feijoada e ele perguntou para mim, Léo, mas tem outras oportunidades para doar? Temos, estamos abertos a qualquer valor. Aí a gente brincou, nós temos um parâmetro aqui, nós temos lá, finalzinho da Santa Afonso, e temos a Maurício Cardoso. Sim, temos. A gente aceita de R$1 a 1 milhão. A gente não tem assim, tu tem que dar 50 mil. Tu tem que dar 10 mil. Não. A gente é aberto para todos. E no outro dia a Pamela me ligou, se tu fosse funcionário, tu iria ganhar um prêmio. Porque um empresário de Novo Hamburgo, no outro dia de manhã, fez um pix de 10 mil pro lar. Coisa linda, né? São assim que o lar tem sido mantido. A gente, sim, é cobrado pelas autoridades que nos regem, mas a gente tem prestado um serviço de excelência, então para nós é uma alegria poder receber todos lá que vão. Tu tinha me comentado sobre ser voluntário? Uhum. Nós todos somos voluntários lá, toda a diretoria. É que não precisa ter esse nível de comprometimento, né? Não. A pessoa já entra também com meio de costas para dizer assim, não me amarra aqui. Nós temos alguns que mas gente... às vezes é 1 hora por semana, às vezes é 1 hora por mês, às vezes é Nós temos lá alguns exemplos. Eu cito muito quando a Herta vai lá, faz um show, uma vez por ano, 2 vezes por ano. Nós temos lá alguns que já são da casa. Uhum. Tem uma menina, que eu chamo ela de menina, ela tinha muito desejo de ir lá trabalhar, fazer um voluntariado, mas ela tinha 2 empregos, ela não conseguia. E ela parou assim, a partir do ano que vem, toda terça-feira, das 8 às 11, eu vou lá tirar E ela tem ido lá, então tem feito um trabalho excelente com os idosos. Tem um lá que é aposentado, mora próximo ali, ele viu que nós estamos com um projeto de horta, foi lá e se ofereceu, ele vai uma vez por semana ajudar na horta. Temos o professor Darcy, ele é professor no Sinodal, ele viu o trabalho, está indo lá fazer um trabalho bacana com ele, já trouxe mais um, né? Já estamos assim. Então, ser voluntário, tu estipula, tu vai lá, eu quero ficar 1 hora conversando, quero vir aqui jogar bingo com eles. Pode, né? Então é muito gratificante ver que o pessoal tem o apoio do Banco de Alimentos. Temos. Tem a horta lá funcionando. Temos lá, então isso, a gente... Né? E agora, dia 12, né? Não fugindo, né? Por favor. Dia 12 agora, no próximo mês, nós teremos a nossa feijoada. Ela é tradicional já, todos os anos a gente tem feito. Então a gente está ali programando, já estamos desde março nos preparando para esse evento, que é um evento que envolve 80 voluntários durante essa semana, né? Que antecede ali em tudo. Então a gente tem feito todos os anos e tem dado um retorno. E 100% volta para o lar.
né? Então a gente vai atrás de patrocínio. Você que é empresário, quer patrocinar, nos chame. Entre em contato conosco ali pelo 35958181, que a gente vai te passar todos os nossos patrocínios que a gente tem. Você pode, com certeza. E ainda hoje de manhã, na ABC, o Marte fez eu gravei um vídeo, ele divulgou hoje no Coffee Break, e a Kelly Veronese, ela não, se eu não me engano, ela nunca comeu feijoada. Eu provoquei ela assim, então vai lá e prove a nossa feijoada para tu ver como é que é. Então a gente garante, sim, que a nossa feijoada tem sido muito bem falada nesses últimos anos. Nós temos pessoas maravilhosas que fazem, que começam às 11 da noite de sexta-feira, passam a noite fazendo. Eles fazem no fogo de chão, em panelas de ferro. Então é algo maravilhoso o que a gente faz ali. Diz, quero saber como é que é esse negócio. Tu disse assim, poxa, em 2013 deixei mais de lado lá a música gospel, me dediquei mais a MPB e a outros ritmos que de alguma forma te faziam melhor ou te davam mais resultado. Exatamente o momento que explodia a música gospel e o universo gospel, né? Porque ser evangélico hoje é fácil. Vai ser evangélico 30 anos atrás, 40 anos atrás. Quando tomava pedrada no colégio, os alunos, quando eram muitas vezes ridicularizados, mal vistos, né? Hoje está na moda, inclusive, né? A linguagem da música, a linguagem que é cantada dentro da igreja, comunica com os de dentro. E como eu tenho muito amigo fora, que toca fora, que não são da igreja, eu pensei, cara, eu preciso fazer uma música que eles entendem. Daí eu mudei meu estilo, comecei a fazer... O estilo não, mudei a letra para comunicar na linguagem que o pessoal ia entender. E a prova disso foi tão interessante que na pandemia eu comecei a gravar um EP e estourou a pandemia. E aí eu tomei coragem e mandei uma mensagem pro saxofonista do Lulu Santos. Cara, tu toca comigo uma música no Instagram, né? Eu pensei, ele não vai responder. Porque ninguém responde, né? No outro dia tinha um áudio dele. Cara, geralmente eu não faço isso, mas manda a música pra mim ouvir. Aí eu baixei uma outra música lá minha e mandei. E era fim de ano, assim, final de dezembro, acho. E aí ele falou, gostei da música, vou gravar. E eu não acreditei. E a música tá aí. E ele me deu de presente, ele não cobrou um centavo. Coisa linda. Coisa que só a música é capaz de fazer, né? Mas assim, foi o momento da pandemia que tava todo mundo sem saber o que ia acontecer depois. Acho que ele tava meio sensibilizado. Outro dia ele mandou uma mensagem. E aí, o EP novo, como é que tá? Eu acho que ele queria que eu convidasse ele de novo pra tocar. Mas aí ele vai cobrar. Como é que tá o EP novo? Tá interessante. Eu fui chincalhado por alguns cristãos dizendo, tu não faz mais música gospel. Daí eu peguei Eclesiastes 3 sem trocar uma palavra e coloquei uma melodia em Eclesiastes 3. Boa. Tempo pra tudo, é um samba rock. Então, boa. Tá vindo aí. Então, quando é que a gente vai poder ouvir ela aí, Edson? Como a grana é curta, assim, pra gravar, eu acho que no mês de agosto, assim, vai estar no Spotify. Mas tem chance de acontecer antes a grana melhorar. O Léo que acabou de dizer de como aqui as coisas acontecem às vezes. Sim, vai saber, né? Vai saber o que tá esperando por ti aí. Na verdade, a grana nem é tanto, né? É um pouquinho. Só que eu não tenho essa grana ainda. Então, mas lá pro agosto sai. E aí, atenção, produtores e aí, até assim, samba rock, ó. E a proposta desse EP tem vários músicos da cidade, né, cantando junto, né, fazendo feat, né? Ah, legal. Que é o Robertson Guedes, né, então, todo mundo conhece o Robertson Guedes. Vai ter a Doni Liz também, que é filha de santo. Já para quebrar essas barreiras. Tipo assim, interreligiosidade. Isso, separa a pessoa da religião. Então vai ter vários assim cantando junto nesse EP pra fazer isso. Vamos combinar que se a gente puder ajudar de alguma forma, a gente está à disposição, mas que tanto quanto isso, que quando a música estiver saindo, tu esteja com a gente aqui. Tá combinado? Combinado. Pastor Gaúcho, conta pra nós aqui. Queria uma breve fala tua, por favor.
Curta que nem coice de porco? Pastor Gaúcho, que eu denomino, existe o teólogo, mas o pastor Gaúcho é o primeiro e único teólogo, né? Formado na faculdade de teologia, e ele já prova que Deus é gaúcho, que é uma música do Teixeirinha, Deus é gaúcho, de espora e mango, mas tem uma comprovação na Bíblia de que Deus é gaúcho, porque em Gênesis 1:11 Deus disse, produz a terra erva verde, chimarrão ali já, né, tia? E depois fez o homem do pó e fez a mulher, e poderia ter feito a mulher de qualquer coisa, mas Deus é gaúcho e disse, vamos fazer de uma costela. E para finalizar aqui a participação com um versículo bíblico, que assim ficou conhecido o pastor gaúcho, são diversos versículos adaptados para uma linguagem gaúcha, vou citar 2 aqui. Por exemplo, existe um que circula bastante na internet, que é Provérbios 22:6. Ensina o menino o caminho que deve andar, que quando for mais velho não se desviará dele. No dialeto gaúcho ficaria assim, ó, ensina o piá o caminho que deve cruzar, que quando for nego velho não vai se extraviar. E Romanos 8:31 diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? No Rio Grande do Sul, um gaúcho, aquele velho bagual da fronteira, diria, se Deus está comigo, mas quem é louco de se fresquer? Muito bem, senhor. Eu adorei o programa de hoje, tu viu que sempre puxa muito, cada um tem uma história para contar. Júnior Abreu, muito bem-vindo, Top Academia, teu ponto final. É isso, galera. Quero agradecer muito aí o convite, né? Principalmente por estar aqui e poder levar um pouquinho mais de informação. Fica à disposição. Nós estamos lá na Bartolomeu de Guzmão, 2085. Lá também está sediado o Topcast, né? Para falar sobre assuntos de gestão e saúde, né? E fica à disposição nosso endereço, nosso contato aí, 519-8188-3377, para fazer parte lá do novo projeto, mudar de vida e dar um ponto inicial aí na nova trajetória física e mental. Muito bem, Leonice Fonseca, obrigado pela presença, sucesso sempre ao nosso lar São Vicente, conta sempre com a nossa Vale TV, teu ponto final. Nós que agradecemos a porta sempre aberta nessa casa e quero fazer um convite à nossa comunidade. Muitos têm chegado lá no lar para visitar e ter essa desmistificação de lar que é um depósito. Vão lá ver em loco o que nós fizemos com aqueles nossos idosos. Eles têm atividades todos os dias. E falando sobre saúde, nós temos um atleta lá, de 88 anos, que anda 3 vezes por dia de bicicleta. E ele anda regularmente. Essa semana está ruim, ele deve estar um pouquinho triste, mas ele anda de bicicleta 3 vezes por dia. Parabéns a Pamela pelo trabalho muito lindo realizado, a todos que de alguma forma contribuíram e contribuem, e parabéns a ti por seguir esse caminho tão bem constituído. Anderson Muito Alves, obrigado pela presença, teu ponto final, meu irmão. Agradeço aí o convite, convido todos os dias, né, de segunda a sexta-feira, das 5 às 8 da manhã, com o programa Giro 88 na Rádio 88.7, Pastor Gaúcho na 97.9, aos domingos, sempre das 9 até o meio-dia, na internet, onde vocês podem acompanhar, inclusive setembro está chegando, é um mês que eu faço muitas apresentações, tem apresentação aqui em Novo Hamburgo e Ivoti, pode acompanhar onde a gente vai ter o Pastor Gaúcho levando, proseando do Evangelho para tudo que é vivente. Estou te esperando para conversa de peso também, né? Combinado. Tá me devendo essa, 11 de julho aí. Edis Rodrigues, parabéns pelo trabalho, estamos te aguardando aqui no lançamento do teu EP. Estarei. Teu ponto final. Escuta minha música no Spotify lá, Edis com EDHY-S no final. E dia 21, agora sábado, a gente vai estar no bar local ali no centro de Novo Hamburgo com o projeto Música e Movimento. Onde é que é o bar local? É na 1º de março, ali bem na esquina, tem a Maçaroca de um lado. Boa. Do outro lado de cá tem o bar local. A gente nem falou de música e movimento hoje, né? Temos que falar sobre isso numa próxima conversa tua aqui, tá? É a Luísa, o Ander, mais uma turma aí. Isso aí. Obrigado pela presença, obrigado essa bancada maravilhosa nessa sexta-feira. Na técnica, o Bruno e o Maurício. Obrigado sobretudo o carinho da tua audiência. A gente fica por aqui. Eu volto com vocês na segunda-feira, às 20 horas ao vivo. Até lá!